Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Thiago Emídio, um atleta que vem se destacando rapidamente no cenário do trail brasileiro e que, no momento que eu estou soltando esse episódio, está prestes a encarar um dos maiores desafios da sua vida, as 200 milhas da Mons Ultra Trail, aproximadamente 320 quilômetros pelas montanhas da Serra Catarinense. Para quem acompanha o esporte sabe que a Mons é uma das provas mais duras e completas do calendário nacional, e o Thiago chega nela com uma mentalidade e uma preparação que é impressionante. Ele contou pra gente como foi todo esse processo até aqui, os bastidores do treinamento, as estratégias que ele vai usar na prova e o que ele espera encontrar nesses dias, sim, no plural, de corrida praticamente sem parar. Mas antes de falar da Mons, voltamos um pouco para entender a trajetória dele, que começou já em alto nível, correndo a Patagonia Run dos 110 km como a primeira prova de trail. Falamos também sobre a vitória dele no aberto da Evolution desse ano, nos 100 km, sobre como que ele conseguiu evoluir tão rápido no esporte, saindo do zero a resultados de ponta em pouquíssimo tempo. Além disso, o Thiago compartilhou um pouco do seu lado criador de conteúdo também. Ele produz vídeos, reflexões sobre a corrida, mentalidade, superação, e falou também sobre o propósito que ele tem por trás de tudo isso. E para completar, ele revelou seus planos ambiciosos para o futuro, que você vai ter que ouvir aí para saber quais são. Foi uma conversa inspiradora, intensa e muito atual, gravada na véspera de um dos maiores desafios da carreira dele. Então vem com a gente conhecer a história e a preparação de Thiago Emídio às vésperas das 200 milhas da Mons. Thiago Emídio, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Fala aí, Natan, beleza? Saudações aí, todo mundo, todos os ouvintes aí do Trail Tropical. É uma honra aí estar participando, prazerzão, viu? Cara, eu queria conversar aí esse nosso papo falando sobre a tua primeira prova no trail, que tu já começou nesse nosso esporte aí com uma prova que geralmente não é a distância, né, que as pessoas escolhem, né, para começar na corrida, que foi os 110 quilômetros, né, da Patagonia Run, que foi ano retrasado, né, se eu não me Não, ano engano, ou passado, ano passado, ano passado mesmo, né, porque 2024, foi no início do ano, esse né, ano. 2024, é verdade, a gente já tá no final de 25 aqui, já vai fazer quase 2 anos, Passa né? rápido, né? Mas, pô, passa rápido. Que foi então essa Patagonia Run, né? Essa prova lá em San Martín de Los Angeles, né? Na Argentina. E eu queria saber de ti, cara, de onde que veio a ideia e a coragem, né? Talvez de começar num esporte, numa distância dessa, um lugar, né? Que é totalmente novo pra ti, né? Não sei se totalmente, mas enfim, não é um lugar que tu tinha como ficar treinando, assim, né? E de onde que veio essa ideia e a coragem de fazer isso aí? Cara, loucura, né? Tipo, passa rápido, querendo ou não. A gente olha pra trás e pô, já estamos no final de 2025, que vai fazer quase 2 anos. Meu, a Patagônia eu acho que foi um marco, assim, foi muito importante na minha vida. Eu não é uma distância que a galera costuma iniciar, né? Hoje também eu olho para trás, falo, pensa, nossa, que loucura que eu fui arrumar na minha vida. Se fosse hoje, talvez dificilmente faria de novo, né? Naquilo que você faz uma vez na vida. Mas, cara, eu não conhecia sobre trail assim na época. Eu vim do outro esporte, né? Eu vim da luta. E muito da mentalidade, assim, da coragem também veio da luta. Pratiquei muitos anos o Muay Thai, muitos anos outras modalidades também de luta. Levava muito a sério, assim, né, como atleta. E eu acho que a coragem veio disso. E ali no final de 2023, cara, eu gosto muito de desafio, gosto muito de natureza. E eu comecei a correr pelo condicionamento para a luta. Então, assim, cara, saía para correr, questão de 5, 10 quilômetros, né? Assim, pensava em, estou vendo condicionamento para a luta. Só que ali no final de 2023, outubro ali, eu tava no Instagram e, cara, eu vi um anúncio, eu vi um vídeo, um Reels, assim, de alguém correndo lá na montanha e era na Patagonia Run. Eu olhei ali o arroba, falei, cara, que loucura que é o que essa galera tá fazendo, correr na montanha, sabe? Aí foi o primeiro contato que eu tive com corrida de montanha, foi ver o Instagram da Patagonia Run. Aí, cara, eu sabia que eu senti assim no coração na hora que me deu um desejo, me despertou uma vontade de, cara, eu preciso fazer isso aqui. Tipo,
nossa, imagina, né? Correr na montanha. Aí eu entrei lá no Instagram deles e vi as distâncias que tinha lá e tudo mais. E como eu já corri ali 10 quilômetros, 15, eu já tinha até corrido uma maratona, assim, em treino, mas aquilo, era pra luta, era condicionamento. Eu queria me desafiar, não tinha pretensão de corrida, não conhecia ninguém da corrida ainda. Marcava no Nike Run, acho que todo mundo aí já usou o famoso Nike Run, mas era mais ou menos assim. Então, queria até tal lugar, queria se conhecer algum lugar, ia correndo, né? E aí foi 20, 30, até os 42. E quando eu vi na Patagonia Run, eu já tinha corrido esses 42. Então, já tinha mais uma realidade. Meu, tudo bem, 100 é bem longe de 42, né? Mas depois, assim, eu vi as distâncias e eu senti no coração movido pelo desafio, por será que eu consigo, movido também pelo David Goggins, acho que foi um marco muito importante, porque ele fez isso também, então a primeira prova, a primeira corrida lá real do David Goggins para poder fazer as 100 milhas foi 100 quilômetros, e eu pensei, cara, se ele fez isso, pô, será que eu consigo também? Eu acredito que eu consigo. Aí, meu, movi montanhas, consegui tudo, assim, inscrição com meus avós, alguns equipamentos e fui nessa jornada aí na Patagonia Roll. Foi no dia 4 de abril, 10 de abril, acho que 10 de abril do ano passado. Aí fui, assim, cara e coragem, um corre três. A cara e a coragem, um corre três. Não tinha muitos equipamentos, né? Não tinha relógio na época, também não tinha treinador, mas cara, eu sentia que eu tinha capacidade de fazer aquilo ali. Assim, eu sempre, até hoje, eu acho que tem uma habilidade que eu gosto muito, que é a percepção de esforço, né? A gente tem muito isso nos treinos, principalmente nos treinos de montanha, que é você entender ali sobre o seu corpo, querendo ou não, é entender sobre o seu corpo. E eu sempre tive muito isso. Então, antes de saber o que era a percepção de esforço, eu entendia que numa ultramaratona, numa corrida de longa distância, você tem que entender ali, pô, você precisa caminhar, você precisa comer, você precisa descansar, você precisa ser constante. Não tem problema você parar, não tem problema você caminhar. Então, eu entendi isso lá atrás, assim, antes de ter o treinador, né? Hoje eu treino com o Bonato. E daí foi assim. Então, eu já fui para essa prova mentalizando que eu conseguiria completar ela, né? E antes de fazer a prova, ali tive 4 meses treinando, então novembro, janeiro até abril. Fiz algumas ultras em treino também, como eu não tinha conhecimento nem treinador, foi isso. E aí, fiz essas ultras, fiz até uma de 90, 15 dias antes da prova. Pensa, 15 dias antes da Patagonia Run, fiz uma ultra assim, pô, saí lá da Praia do Tudo certinho, né? tudo, cara, tudo alinhado. Aí, por incrível que pareça, quando eu fiz esses 90 quilômetros, eu senti que, meu, se eu fiz 90, eu consigo fazer 110. Só que eu não contava com uma pequena coisa chamada altimetria. Então, no Nike Run, meu, ele te sabota, você não sabe o que é altimetria. Aí lá tinha 6.000 de altimetria. Cara, quando começou a prova, assim, meu, os primeiros 5 quilômetros, você começa a subir, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas assim, deu tudo certo, deu tudo errado, mas no final deu certo, graças a Deus, mesmo ali com zero equipamento, e deu certo. Deus abençoou muito e consegui completar a prova. Assim. Ai, que loucura, né? Daí É você boa. olha pra trás e pensa, mano, eu não Pô, faria isso nem a pau de novo. Como é que eu fui sem óculos, sem lente, uma lanterna de 100 lumens, mochila emprestada, o bastão, eu nunca tinha usado o bastão, foi a primeira vez que eu peguei o bastão, foi emprestado lá também. Então, assim, essa foi um pouco da experiência da Patagonia Run. E baita prova, viu? Redonda, cara, lindo demais e bem desafiadora. Poxa, a gente pegou zero, temperatura quase negativa lá, assim, placas de gelo na montanha e tal. Foi, talvez o pior desafio não foi a distância. Eu estava preparado fisicamente. O pior desafio foi, de fato, as condições ali, o frio, a falta de equipamento, a falta de experiência. Isso foi bem hipotermia, assim, no meio da prova. Foi bem desafiador completar ela, mas graças a Deus, estamos aí, vivo. Ai,
Isso é o que é mais importante, né? Cara, mas é legal porque, assim, isso é uma coisa que eu, como profissional da saúde, né, e trabalhando com corredores, assim, eu sempre trago aqui essa importância da gente ir fazendo uma progressão de volume gradativa, né? A gente tem que ir progressivamente aumentando o volume, né, até chegar no nosso objetivo ali. E, né, dessa vez aí, né, a tua progressão foi totalmente inadequada, né, para o Uhum. que a gente esperaria, né, de uma progressão que vá fazer sentido para a gente conseguir ir gerando as adaptações no corpo, mas é que nem tu falou, cara, sobrevivi. E eu acho que, assim, tem pessoas que têm uma tolerância a risco diferente de outras pessoas, né, e eu acho que, assim, para ti, né, para alguém, né, que tem a tua personalidade, e eu acho que eu, na verdade, também tenho isso um pouco parecido, né, e até já fiz também algumas coisas que hoje, olhando para trás, eu me arrependo, né? Quando eu corri minha primeira maratona, minha primeira não, minha única, na verdade, que depois eu nunca mais fiz maratona de asfalto, mas quando eu fiz essa maratona, lá em 2021, foi na Maratona do Rio aqui, foi a primeira prova depois da pandemia, então eles fizeram a maratona em novembro, que, cara, novembro no Rio de Janeiro tá bem mais Nossa. quente do que junho, né? Aham. Geralmente, que é o mês que es fazem a prova, né? E eu fiz essa maratona, me inscrevi. A maior distância que eu corri em preparação para isso foi 21, que eu fiz em um dia. Um dia lá eu fiz 21 quilômetros, Acabou. depois nunca mais fiz. Cara. Fiz ali no máximo 12 nos treinos e aí saí para fazer esses 42. Então, assim, sofri um monte na prova, quebrei lindamente, assim, no quilômetro 32 em diante. Mas assim, cara, pra mim, eu tenho uma tolerância a risco maior. E Uhum. realmente fez mal pra mim, fisiologicamente, né? Estruturalmente, talvez, né? Tipo, eu fiz uma lesão ali no joelho depois disso. Mas assim, eu tava muito empolgado na corrida naquele momento, então eu fiz a reabilitação ali necessária e voltei a correr, né, normalmente depois. Claro, poderia ter causado alguma coisa mais grave, poderia, sim, mas assim, claro que a chance disso acontecer, realmente uma lesão mais grave em uma única prova, ela é mais difícil, assim, né? Mas, enfim, não foi a progressão adequada, Uhum. né? Isso tudo para falar que a gente pode fazer algumas coisas que depois a gente se arrepende, né? Mas o meu objetivo, justamente, trazendo essas histórias, é Uhum. de contar que, pô, beleza, isso aqui é legal, pode servir de uma inspiração, pode ser uma motivação ali para você começar alguma coisa. Não é necessariamente o melhor, mas assim, né? Se você fizer isso aí e, enfim, não tiver nenhum erro irreversível, assim, pô, depois continuar correndo, beleza. Isso foi às vezes a porta de entrada ali para um novo hábito, uma coisa que vai trazer mais saúde para ti, pelo menos no médio e longo prazo, assim, né? Então, Cara, é isso. A gente pode fazer essas coisas no começo, depois a gente se arrepende, muda, aprende, né? Ganha experiência, que nem tu falou, né? E depois a gente faz as coisas de uma maneira mais otimizada para conseguir resultados melhores, né? E de forma mais segura também, né? cara, você trouxe um ponto muito interessante. Dois. O primeiro é que na sua maratona, pelo menos você estofou no Rio de Janeiro, né? Pelo menos o visual era bonito. É, Pô, nem lembro de visual nenhum, isso. só tava Só viu aqui a tela preta, focado né? na Tela dor. preta. Cara, um Total. outro ponto interessante, assim, até para os ouvintes, cara, isso é muito legal, porque eu hoje entendo que não dá para se comparar de forma alguma, sabe? Tipo, óbvio, a gente treina, a gente se inspira muito em pessoas, né? Mas não dá para se comparar, porque no meu caso, por exemplo, é, eu treinei luta dos meus 11 anos aos meus 18 anos. Foram 7 anos treinando, cara, praticamente todos os dias, levando muito a sério. Então, eu, na fase da adolescência, ali, principalmente, que é a fase do crescimento, cara, eu construí um corpo forte. Então, poxa, Uhum. tornozelos muito fortes, pernas muito fortes. Até por isso eu ainda nunca tive nenhuma lesão. Então, óbvio, algumas inflamações, mas, cara, volume de treino, acontece com quem tá correndo ali todos os dias forte, né? Não todos os dias fortes, mas com metas em provas e tudo mais. Porém, foram muitos anos dedicando à luta e criando aquela resiliência, aquela mentalidade. Então, às vezes, o que a gente passa na nossa vida ajuda muito a gente essa construção da mentalidade. Um ponto, assim, só, eu perdi meus pais muito cedo também. Então, de 14 anos eu já não tinha mais nem meu pai, nem minha mãe, e isso, cara, me ensinou muito na vida a ter uma mente forte. Tipo, eu por mim, eu Uhum. tenho que correr atrás, tipo, eu tenho que lutar por isso, mas te ensina a ser mais resiliente com a vida. E, cara, ultramaratona é resiliência, não tem como. Longa distância é resiliência, sabe? Eu penso assim dessa forma hoje. Mas
Um ponto interessante é esse. Às vezes a gente tenta se comparar, só que beleza, o cara tá correndo tem 2 anos, mas o que que ele fez a vida dele inteira? É diferente de uma pessoa que, sei lá, nunca praticou um esporte, não tem nenhum tipo de experiência, o corpo às vezes não fortaleceu da melhor forma possível, aí começa a correr e do nada já tá correndo todos os dias e bum, né? Essa preparação, mesmo, né, eu não tendo treinador ali para Patagonia Run, em dezembro eu corri, eu lembro, né? 300 quilômetros, fevereiro 350, janeiro 350, fevereiro 450 quilômetros. E daí abril, cara, bateu ali. Não, fevereiro foi 650 quilômetros e janeiro 450. Cara, é um volume totalmente fora, tipo assim, do que hoje é passado. Hoje, com o treinador, Uhum. o meu maior volume do ano, por exemplo, que é agora em outubro, né, nessa preparação para o 200 dias, provavelmente a gente vai comentar, foi 480 quilômetros. Então, um volume bem menor do que eu me preparei lá para a Patagônia. Só que o meu corpo, ele realmente estava forte. E não é só você treinar, cara. Você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer tudo bem feito, querendo ou não, para que o seu corpo aguente o melhor possível. Dormir bem também. Então, quando eu cheguei na Patagônia, não era assim, realmente, não tinha experiência com corrida, não tinha experiência nas ultras, com equipamento, que hoje é muito importante, eu vejo com muita importância isso. Mas o mais importante eu tinha, né? Determinação, e eu via como um desafio. Não era para mim uma competição com outros corredores, ou queria postar no meu Instagram, não. Era um desafio. Será que eu sou Uhum. capaz de fazer um negócio desse? E tá tudo certo. Eu acho que as pessoas elas têm que estar dispostas a fazerem o que elas tiverem vontade, buscar conhecimento, e se der errado, cara, beleza, aprende. A pior coisa é aprender, se você não tiver nenhuma lesão, né? Eu acho que vale a pena você sim buscar conhecimento, mas se você sentir sua apelação, eu sou a favor da pessoa que tem que ir atrás do que ela tá sentindo, sabe? É isso, a Patagônia pra mim foi um marco, porque lá, cara, imagina, eu tô de madrugada, eu nunca tinha subido uma montanha, eu nunca tinha subido mais de 1.000 metros de altitude, né? E nunca tinha feito um treino de mais de 1.000 metros de altimetria. E agora eu vou fazer 110 por 6.000. Cara, eu tava lá na montanha 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, congelando, pensando, será que eu vou morrer? Tipo, meu, se eu parar aqui, eu vou morrer. Era essa sensação que eu tinha. Foi muito difícil, né? Eu falo, pô, deu tudo certo, graças a Deus, mas o difícil foi realmente muito difícil. Só que não tinha nada no mundo, nada, que eu queria estar fazendo mais do que estar lá, na natureza, me colocando à prova, sabe? Será que eu sou capaz de fazer isso? Muitas pessoas aqui são capazes. Será que eu também sou capaz disso? E, cara, fui capaz. E ainda, olha, cheguei, fiz em 20 horas e 45 minutos. E, assim, 20 minutos do terceiro da minha categoria, né? Que até os 29 anos, tenho 25, então foi uma baita experiência. E ali eu senti que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu quero estar na natureza, sempre andei na natureza, então eu quero estar na natureza e, cara, correndo ultras, né? É o que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu tava no meio de um treino quando vibrou o celular. Tirei do bolso e achei que seria mais um spam de uma companhia de telefone. Mas não. Era a Carolina, uma ultramaratonista braba e aluna minha do Corredor Sem Dor, que não estava conseguindo correr direito há mais de 6 meses por causa de uma dor no joelho. Ela já tinha tentado de tudo e nada resolvia. Fazia menos de um mês que ela tinha entrado no meu programa e na mensagem dela dizia o seguinte: dor praticamente zerada. Algumas semanas depois, ela me manda outra mensagem. Completamente zerada, voltei a correr sem dor. Isso tudo foi em poucas semanas, só aplicando o passo a passo do método. Receber esse tipo de mensagem me deixa muito feliz. Poder ajudar quem gosta de correr a continuar fazendo o que ama de forma leve e livre das dores é muito gratificante. Não foi só ela, né? Já são dezenas de corredores que me mandam relatos parecidos com esse. Toda semana, inclusive, eu compartilho vários deles no nosso Instagram. Se você também está cansado de treinar com dor, de perder prova ou ter que parar de correr toda hora, aperta no link que está na descrição desse episódio. Eu gravei um vídeo rápido mostrando como funciona o método e como você pode começar hoje mesmo. Ah, e detalhe, tá com um valor promocional lá, mas é por tempo limitado. Então aproveita enquanto ainda está disponível. Cara, e se a gente pega aí desde esse início, né, que tu comentou, então faz um pouco mais, ou na verdade 2 anos, né, quase exatamente aí que você começou realmente, né, a se dedicar, né, treinando para essa prova aí.
2 anos e nesses últimos 2 anos aí tu tem conseguido resultados bem bons, não só de, né, completar as provas, né, igual, né, essa da Patagônia ali, né, com esse tempo que tu fez, mas também de resultados bons agora, né, top 10 assim, a Evolution, né, que na prova aberta, né, que aconteceu junto com o Campeonato Brasileiro ali, tu foi o campeão da prova aberta, né, do longo lá na Evolution, que acho que foi 110 101. também? Foi, acho que foi essa. 101. 101 quilômetros, né? E aí você foi campeão da prova aberta, né? E, cara, é bem pouco tempo de preparação para isso, né? Você comentou toda essa base, essa preparação que tu teve com os outros esportes, né? Mas tem algum outro elemento, alguma outra coisa que tu acredita essa evolução rápida que tu fez no nosso esporte aí? Tem alguma outra coisa que tu consegue pensar que tu acha que, pô, isso também contribui para esses resultados que tu tem conseguido ter? Cara, muitas coisas. Muitas coisas. Paixão. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Tipo, completamente apaixonado. Eu amo estar na natureza. Aquele momento ali pra mim é o momento de, vai, Thiago, faz o que você veio na Terra pra fazer. Tipo, se diverte, viva sua vida. É, mas, além disso, né, do amor pelo que eu tenho pelo esporte, pela natureza, pelo endurance, é muito importante isso também, porque, cara, é difícil. Você tem que ter resiliência, limita a resistência, é desgastante. Então, você tem que gostar do negócio, e eu gosto. E já veio da luta, né? Então, eu gostava ali de sofrer, eu gosto de sofrer agora correndo. Só que, no outro ponto, é, cara, eu acho que eu não conseguiria chegar aqui sozinho, né? Tem muitas pessoas por trás. Então, assim, por exemplo, aqui, ó, Vambora é minha apoiadora, eu tenho a minha namorada, que, cara, sem ela não estaria aqui. Eu tenho o meu treinador, que é o Bonato, o Rafael Bonato, da Go. Assim que eu terminei a Patagonia Run, 15 dias depois, né, eu tive a oportunidade de começar a treinar com o Bonato, né? Eu pude escolher ali um treinador e eu falei, cara, aonde que, olha só, eu já sabia que eu queria correr, tipo, eu queria aquilo ali pra minha vida. Eu vi na Patagônia que eu tinha, cara, eu achava que eu poderia ir além, competir. Eu sou um cara competitivo, eu gosto da competição, além de estar na natureza, eu gosto de competir. Então, para mim, a corrida também é principalmente uma competição. E quando eu saí da Patagônia, eu vi que aquilo ali era o que eu queria pra mim. Então, cara, se é o que eu quero pra mim, se eu gosto disso, sou apaixonado por isso, por que não dar o meu melhor? Aí eu comecei a pesquisar algumas assessorias e também, como eu não conhecia nada de trail, eu comecei a pesquisar na internet e vi, né, a Goon, vi o Bonato e vi quem treinava lá, né? Que hoje, para mim, é as minhas maiores referências do trail brasileiro. Graças a Deus, eu só vi de muitos corredores aí que são as minhas referências, mas eu vi que o Fantasma era o cara que ganhava tudo. O Fantasma e o Silver Sea, os caras ganham tudo, né? Eu falei, cara, esses caras treinam em qual assessoria? Na Goon, bom, eles não treinam ali à toa. Vou tentar ver o que é isso, né? Aí tive a oportunidade de ter o Bonato como treinador, ter ali o Fantasma como minha referência. Para mim, ele é o melhor corredor. Gosto de todos, tá? Mas para mim, ele é o melhor corredor de trilha do Brasil. É o mais completo, na minha opinião. Então, ele, para mim, é a minha referência brasileira de trail homem. E foi isso. Então, eu sou acompanhado pelo Bonato, que, cara, ele me deu muito apoio. Ele é um cara excepcional. Acho que você tem um mentor, para mim ele é um mentor, ele não é só um treinador, ele é um mentor. Eu posso abrir o jogo com ele, eu posso ligar para ele a qualquer momento, finais de semana, de noite. Cara, em qualquer horário, ele é um mentor. Assim, eu considero ele o meu mestre, eu chamo ele de mestre. E sem ele, eu escuto ele. Eu escuto de verdade. Então, a opinião dele é a final para mim. Eu pergunto o que ele acha, se ele acha certo, se ele acha errado, a questão de quais provas eu devo fazer, qual volume, qual tipo de treino, se eu devo às vezes substituir para uma bike, para uma corrida, para uma natação, se eu devo descansar, qual fortalecimento, assim. Então ele é o meu mentor. O Bonato, as marcas que estão comigo, então tem uma fisioterapeuta, Eu sou é quiropraxista. fisioterapeuta, quiropraxicista. Eu tenho um fisioterapeuta que também é, inclusive, então me apoia
mais de um ano me apoiando, sabe? O tema embora, mais de um ano me apoiando. Então, acho que não, se eu não tivesse essas pessoas que acreditam também nesse sonho junto comigo, acreditam nesse potencial, eu não estaria aqui. E não teria, desculpa ter dado a volta assim no mundo para responder isso, mas não estaria aqui, sabe? Eu acho que a gente atrai o que a gente emana e graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter boas marcas parceiras e boas pessoas me auxiliando. Então eu devo muito a eles. Não cheguei sozinho. Eu tenho esse resultado com muita fé, paixão, mas também com a colaboração dessas pessoas. E um último ponto, eu sempre quis isso. Eu sempre quis. Eu comecei a correr ano passado, vi que levava jeito, assim, que eu gostava muito. E para esse ano de 2025, a minha meta, eu conseguia visualizar isso na minha cabeça. A minha meta era correr as provas que eu corri, todas essas, graças a Deus, fui ganhando ali algumas inscrições, fui tendo algumas oportunidades. Eu levo a minha vida, toda a minha vida é voltada para o trail running hoje. E a minha meta era ficar entre os 10 primeiros desse ano, em todas as provas, no geral, sabe? Eu queria isso, eu desejava estar entre os 10 primeiros. E para o ano que vem, a meta é começar a disputar geral. Então, eu consigo visualizar isso também. Eu sei onde eu preciso treinar, o que eu preciso ajustar, o que eu preciso melhorar, se é na dieta, qual que é o treino. Eu consigo visualizar isso. Então, hoje a gente trabalha nisso. Mas a meta para 2025 era de fato, poxa, eu conseguia ver que poderia chegar lá. E para mim é um baita feito, cara, porque eu corro nessas maiores provas e eu corro com as minhas referências. Tipo, os caras são as minhas referências e eu posso, às vezes, correr em algum momento, nem que seja na largada, pô, eu larguei com os fantasmas, que importa. Então, pelo menos por algum momento, eu posso ter esse contato, esse aprendizado com essa galera e chegar na lista entre os 10 com eles é muito gratificante para mim, sabe? É a construção de muito trabalho. E é isso. Mas antes É, de entrar aí nas provas do ano que vem, tu tem mais um desafio aí, né? Eu diria que é um desafio considerável esse ano aí, que daqui a um pouco mais de uma semana tu vai correr as 200 milhas, aproximadamente aí uns 320 quilômetros, né, da Mons. E uhum. tô sabendo aí que tu tem grandes ambições aí também para essa prova. Conta pra gente aí, talvez um pouco de como que foi, como que tem sido essa preparação para esse desafio que é, cara, é um negócio muito diferente do que a gente tá acostumado, assim, né? Correr 100 milhas já é um negócio absurdo, né? Que a maioria dos corredores aqui não vão correr 100 milhas. Agora, essa daí são 200 milhas, né? Tipo, é o dobro disso aí. Então conta pra gente aí como que foi a preparação para uma distância tão grande como essa e quais são as tuas expectativas, talvez o que tu puder compartilhar aí de estratégias que tu vai fazer para essa prova. Natan, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque eu sou um ouvinte do IP Podcast, né? Eu gosto muito e, cara, tem um episódio em especial aqui. Vou te falar, você tem participação nessas 200 milhas que você nem Caraca, sabe. pô, não fala isso aí, cara. Não vai Não, jogar na minha. você tem participação e você nem sabe. Manu Vila Seca. Ela é Cara, braba. esse episódio da Manu Vila Seca foi o que fez eu tomar a decisão, porque eu tava entre as 100 milhas das 200 milhas e, e eu queria um direcionamento, mas no fundo eu sempre soube que tinha que ser as 200 milhas. Quando a Mons lançou essa prova, cara, eu senti que aquilo ali era para mim, era um desafio que ele transcende, né? Então, eu tenho medo, eu tenho medo dele. Eu não sei se o corpo aguenta. Com certeza não sei se o corpo aguenta. Então, isso me motivou muito. Só que lá no começo do ano, ali em janeiro, fevereiro, eu escutei esse podcast porque eu queria me motivar, eu queria também aprender com quem viveu isso. E, pô, cara, Manu é uma referência absurda. Aí, eu ouvi aquele podcast e, cara, ela explodiu minha mente. Cara, eu aprendi tanto, tanto, que eu já ouvi 3 vezes completo. Essa semana eu ouvi de novo. Porque cara, eu tenho que aprender, vamos ver o que eu tô fazendo aqui que eu posso ajustar para a prova, né? Só que tem alguns pontos. A preparação, eu penso exatamente igual a ela. A preparação para uma prova dessa, ela não acontece em uma semana, 3 meses, 6 meses. É uma preparação de vida inteira. É a vida inteira se preparando. Porque pode dar tudo errado.
possivelmente vai dar tudo errado. E você tem que trabalhar a melhor forma possível para corrigir esses erros e continuar em frente e completar o desafio que você se propôs. Só que você está se preparando a vida inteira. Tudo que aconteceu na sua vida, todos os desafios que você passou, tudo que você viveu é para esse dia, entendeu? Então eu vejo dessa forma. Todas as provas que eu fiz, bom, são 18 ultras já, desde fevereiro do ano passado até agora, e completei 18 ultras, sendo que 6 foram de 100 quilômetros. E eu acho que todas essas provas, elas foram me ensinando, todos os desafios que eu tive nelas, elas foram, ó, é isso aqui, você tem que ajustar isso aqui, ó, isso aqui é ritmo, isso aqui é equipamento, isso aqui é suplementação, isso aqui é hidratação. Cara, esses são os ajustes que você tem que fazer para esse desafio. Então eu pego tudo que eu aprendi ali e trago para as 200 milhas hoje. Não é o que eu fiz agora em outubro que vai definir alguma coisa, né? Pode me prejudicar, mas o que eu fiz nesse tempo todo de vida, desde quando eu nasci, eu acho que é isso que vai fazer você completar. Nunca completei, nunca passei de 125, inclusive. A minha maior distância foi 125 agora, 2 semanas atrás, como treino para 200 milhas. Mas eu tenho muito essa questão da percepção de esforço, conhecer o próprio corpo. Então, poxa, estou bem equipado, estou bem treinado, tenho hoje equipamentos, tenho essas marcas que me apoiam, tenho suplementação de ponta. Cara, é paciência, pé no chão e fazer o que eu sei fazer e lutar para dar certo. Na minha cabeça já deu certo. Desde quando eu me inscrevi, eu já me vi na linha de chegada. Eu quero viver esse processo, estou vivendo esse processo desde o começo do ano. E a questão de ser as 200 milhas é porque não é para qualquer um. E eu quero ser uma dessas pessoas que não é qualquer um. Tipo, quando eu fiz a primeira prova, hoje eu vejo que nem a Patagonia Run, indo para as 200 milhas, é a mesma coisa que eu senti na Patagonia Run. Cara, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou lutar com tudo que tiver ao meu alcance para fazer com que isso aconteça, entendeu? Então, a minha ambição é completar a prova. Mas, se bobear, estamos lutando para algo a mais, ir além, sabe? Então, eu vou me esforçar ao máximo. Eu tenho a minha equipe, a minha coach, que é a minha namorada, ela que organizou tudo, então por isso que eu falei, sem ela não seria possível, porque, cara, ela montou planilha de suplementação, de estratégia, ela montou tudo, tá tudo organizado já tem um mês. Então, sem ela não seria possível. Então, ela vai ser meu apoio, ela vai ser ali a minha staff nas drop bags, né? São 6 drop bags. Você só pode ter o apoio na drop, você não pode ter apoio no caminho, porque você é a final, né, do campeonato mundial da 100. Você tem 88 horas para completar. Então, assim, cara, é justo o tempo de corte ali, mas a gente, pô, estudou bastante, tá bem animado e muita fé em Deus, com certeza. Cara, é um desafio aí que às vezes é difícil até da gente conseguir conceber, né? Pô, 88 horas, né? São quase 4 dias aí na minha matemática aí de cabeça agora, né? Mas acho que são quase 4 dias correndo, né? Que tu tem o tempo máximo aí, né? Imagino que tu tá tentando aí se programar para ser um pouco menos do que isso aí, né? Mas é um absurdo, né, cara, pensar nisso aí. É muita, muita corrida mesmo, assim. Uhum. E e eu vi tu falando aí um dia desses, acho que foi nos stories, não sei se foi num Reels, alguma coisa assim, sobre os teus planos para os próximos anos, né? Que nem tu comentou agora, né? Assim como fazer uma prova de 200 milhas não é só o treinamento que tu fez agora nos meses passados, né? Disso, mas de uma vida inteira, né? E aí eu vi tu falando sobre teus planos aí para os próximos anos, né? E tu falou algo do tipo, eu posso estar errado aqui no que eu me lembro, né? Mas me corrija se eu estiver errado, que teu objetivo era ser tipo a versão masculina da Fernanda Maciel, assim, né? Que é de representar o Brasil num contexto mais internacional, né? Que não tem muitos homens, né? Que representam o Brasil dessa forma, assim como a Fernanda acaba representando, né? Pegando pódios aí de provas internacionais renomadas, né? Como o TMB, enfim. É, explica pra gente aí um pouco mais desses teus planos e talvez de onde que tu acha que vem esse desejo e talvez quais são os principais desafios que tu vê que tu pode ser que enfrente aí nesse caminho. Boa, cara. Me botou numa saia justa, hein? É, cara, eu consigo. Não que eu consiga, assim, mas eu visualizo muito. E graças a Deus, tudo que eu tenho visualizado e acreditado realmente é que é com muito esforço, né? Parece que é fácil, mas você sabe que não é fácil.
é com muito esforço. Então, só a minha namorada sabe o quanto eu levo isso a sério. Só que eu, a minha vida toda ela é voltada para isso. Tudo, eu respiro isso, eu mentalizo isso, eu treino isso, é tudo voltado para isso. Ah, cara, eu sempre me inspirei, eu gosto de me inspirar nos melhores. Nos melhores. Eu tenho poucas amizades, eu não saio, tipo assim, como eu te falei, a vida é voltada para isso. Então, eu olha a Fernanda Maciel, a questão não é os pódios, é de forma internacional. Eu acredito que eu tenho um privilégio de ter algumas oportunidades. Então, eu sou novo, eu não tenho filhos, né? Hoje eu consigo trabalhar com algumas marcas e ter um retorno financeiro para viver disso. É diferente. Então, eu aposto muito, eu tenho certeza que se as nossas referências brasileiras hoje também tivessem algumas das oportunidades, por exemplo, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ter ido morar lá na Europa, morar em outro lugar fora, eles também seriam referências. Porque eles chegaram num nível aqui no Brasil que, cara, precisa de um passo a mais, querendo ou não. E esse passo a mais, eles teriam que estar treinando com outros atletas que também estão a mais. A gente vê isso quando nossos atletas vão lá para fora. Eles são, Uhum. cara, nossas referências, mas lá fora acaba passando bastante trabalho, né? A gente vê isso nas provas. Então, qual que é a minha ideia? É, a minha ideia é, nos próximos 2 anos, é, só focar aqui no Brasil. Se me perguntar, você tem vontade de ir para Chamonix? Eu sempre respondo, claro que eu tenho, mas eu tenho vontade de ir daqui 5 anos. Eu tiver 30 anos, né? Tem a pontuação aí tem as stories, poderia participar do sorteio, mas eu nem participo, porque não é da vontade que eu tenho agora. Eu quero aprender aqui no Brasil primeiro, eu quero chegar em alto nível no Brasil primeiro, eu quero correr com os melhores, eu quero ganhar as provas, que é o que eu acredito que vai começar a acontecer de 2026 para 2027. E nos próximos anos, ir morar lá fora para aprender com essa galera, para correr com essa galera, viver com essa galera, para daí sim começar a competir em alto nível lá fora. Então a gente vê que a idade, né, eu não estou falando algo que na minha cabeça não é algo impossível. Eu não vejo isso como impossível, eu acho que é um trabalho a ser seguido. Então eu olho lá fora, cara, imagina, o nosso, pô, Fantástico tem mais de 45 anos e é uma elite da elite aqui pra gente, cara, eu tenho 25. Se daqui 5 anos eu estiver correndo aqui a nível fantasma do Brasil, daqui 5 anos, e morar lá fora e passar 5 anos lá, eu vou ter 35 anos, entende? Então é dessa forma que eu enxergo. Daí, poxa, tem o apoio das marcas, eu acho que dá para fazer um trabalho com isso, né? Com as marcas também, com as provas também. Então, é a vivência que eu quero viver. Eu quero levar minha vida a isso. Entende? Então, eu não acho que é algo impossível de se fazer. Eu acho que com treino, com direcionamento, com muito trabalho, é factível. Não é fácil. Pode ser improvável, mas existe uma pequena chance. E eu vou lutar por essa chance, entendeu? E daí, cara, a Fernanda Maciel, por isso que não tem homens igual a Fernanda Maciel. Não, cara, para mim ela é a maior referência de trail que existe. Mas a gente também não tem nenhuma oportunidade ou outros homens de ir lá para fora. Não que foi fácil para ela, não é fácil para ninguém. De também ter essa oportunidade de viver lá fora, treinar lá fora e competir lá fora por anos, entendeu? Eu vejo dessa forma, que é trabalhar aqui no Brasil, crescer aqui no Brasil, aprender muito, amadurecer e morar lá fora para começar a fazer, dar um próximo passo, sabe? E daí, cara, se Deus quiser abençoar, viver que nem eu, viver não, mas tem que ser uma referência pro povo brasileiro, pros jovens, sabe? Que alguém aí que lutou, que não foi fácil, conseguiu também, entendeu? É isso. Cara, não, eu não acho que seja algo impossível, não. É claro que é uma coisa difícil, assim, né? Com certeza, igual tu falou, né? Requer bastante dedicação. Eu vejo, na verdade, três pilares, talvez três variáveis, né? Que dependem, né? Um objetivo como esse, assim, né? O primeiro deles vai ser o esforço, realmente, que tu vai precisar colocar naquilo ali, né? Isso vai ditar bastante, né? Disso, com certeza. Um segundo pilar seria a genética mesmo, né? Porque realmente para a gente estar num esporte em alto nível e conseguir estar realmente performando bem, a gente precisa ter uma genética que vai favorecer aquilo ali de alguma forma, assim, né? Eu acho que a gente pode chegar até um teto ali só com a nossa dedicação, mas assim, a gente sabe que para vencer as maiores provas, realmente, né? Às vezes a gente vai
precisar ter uma genética favorável para aquilo ali. E eu acho que essa questão do ambiente também é importantíssimo, né? Então a Fernanda, né, ela consegue ter esses resultados lá porque ela mora lá em Chamonix, né? Não sei se hoje está morando, mas morou bastante tempo lá e isso com certeza ajuda muito ela, né? Não só a conhecer mais sobre o ambiente ali, né, que ela vai correr, né, falando mais especificamente ali das provas da UTMB ali, mas também de estar cercada de outras pessoas que têm esses mesmos objetivos, de estar próximo de um lugar onde ela consegue treinar muito facilmente, né? Saindo da casa dela, ela já consegue subir montanhas aí de 2 metros de ganho, fácil. Então, assim, eu acho que esses objetivos aí, eu acho que é muito legal de ter e precisa fazer essa visualização. Se a gente não coloca essa visualização, aí sim que nunca vai acontecer, né? Esse tipo Uhum. de coisa. Então, essa visualização, ela precisa acontecer, mas ela tem que ser o primeiro passo, né? E aí ela depende, na minha visão, ela vai depender desses 3 fatores aí, pelo menos, né? Que eu acho que tu tá no caminho certo aí, né? Com certeza já tem a dedicação, o talento, eu imagino que tem também, não sei até qual que seria o teu teto, né? Isso só colocando mais o treinamento que tu vai conseguir ver. E essa questão do ambiente, né? De ir se cercando, né? Enquanto tu consegue aqui no Brasil e depois, né? Ir para um lugar que tu vai conseguir talvez tá ali com as pessoas que estão performando a nível internacional, né? Com certeza isso vai influenciar bastante coisa, né? Mas acho que é o caminho, cara. Tu tá no caminho aí, não é impossível, não. Top demais, cara, concordo com você, assim, concordo muito com você. Acho que a gente também só vai descobrir vendo. E eu vou fazer isso tudo para que a gente veja isso. Acho que ó o caminho, cara. Pô, a gente cresce ouvindo que sonhar pequeno, sonhar grande tem o mesmo esforço. Então, eu sou do time que gosta de sonhar grande. Eu sou bem sonhador mesmo e, cara, não é à toa que vai ter as 200 milhas aí daqui 5 dias. E isso é fruto desse sonhar grande. É aquilo, né? A gente é visto como louco até ir lá e fazer a parada, e depois a gente é visto como gênio. Eu acho que, assim, não é fácil, com certeza não é fácil, mas também não é fácil chegar, pô, fazer uma ultra, meu passo. Né? Independente se você chega em primeiro, se você chega em último, cara, se você completou a prova, parabéns, você foi sensacional, incrível. Tipo, só você sabe o que aquilo ali é pra você. Então, parabéns, né? Óbvio que, segundo profissionais, vai ter um mais certo, um mais errado, mas beleza, só você sabe, parabéns pra você, né? Então, eu vejo dessa forma, acho que tem tempo, tem possibilidade, tem oportunidade, e eu acho que vale a pena viver a vida dos esses sonhos, sabe? É isso. Acho que dá pra chegar lá sim. E a gente vai ver isso ano que vem. Cara, eu lembro que a nossa primeira conversa, a gente propôs um papo assim, ano passado, e não. E eu falei pra você, né? Poxa, tô indo pra UTMB e, cara, esse ano aí eu quero top 10 na UTMB. Lembra disso? Oh, lembro. Sim. E, imagina, 5 meses de treino na primeira prova, eu queria um top 10 na UTMB, não sabia nada mesmo. Só que eu sabia que eu estava condicionado, mas eu não tinha nada de experiência. Eu não tinha experiência. Eu acho que a experiência ela definiu muito o resultado que eu tive ano passado. E esse ano, cara, esse ano a gente foi pro TMB, poxa, nível competitivo, na minha opinião, mais alto que o ano passado. Uhum. E com mais nomes, né, do trail, que são referências ali na mesma distância, que ano passado estava um pouco mais distribuído. E, cara, consegui ali, graças a Deus, é, trazer essa experiência que eu fui adquirindo pro ano e, cara, fiquei ali em 12º. Pô, bateu na trave. Mas consegui ali ficar em 12º. Eu acho que aquilo ali foi fruto do que a gente está conversando, de visualizar, sonhar grande. Para mim foi uma baita conquista. Pô, abaixo de mim tinha 4 estrangeiros, do sexto geral até o 12º geral, meia hora de diferença. Não é tanto para uma prova de 100 quilômetros, 1 hora e 40 do primeiro colocado. Então, assim, eu acho que existe sim a oportunidade com esse trabalho. Isso é fruto de trabalho dessa visualização. Eu acredito muito nisso. Sem visualização, se você não vê, como é que vai acontecer a parada? Né? Então, assim, eu penso muito nisso, mas hoje tentar no chão, tentar não botar os braços pelas pernas, mas ir com muita fé, cara. Fé em Deus e fé no trabalho, assim, que se você tem paixão, se você está fazendo com amor, pode demorar, mas se você acredita, se você se esforça de forma factível,
você também pode chegar lá, sabe? Eu penso assim. E é isso. 200 milhas tá aí, vamos ver, né? Vamos ver, vou lutar muito pra completar essa bomba. Ai, é. Pô, com certeza, não, vai Bora ano ser que muito vem, bora ano que aprendizado, de vem, qualquer bora ano forma, que né? vem também. Pô, É, não, essa daí eu passo. é, A gente então, pode pensar em outra, mas essa daí opa. eu passo. É, Caraca, não, 200 milhas hum, realmente eu não. Eu brinco, né? Esses tempos eu tava falando que, pô, 100 milhas, né? Pra mim, tipo, pô, 100 milhas já é um negócio distante, assim, né? Eu não sei se hoje eu tenho esse objetivo de um dia fazer 100 milhas, né? Hoje eu penso assim, tipo, que talvez uma legal seria uns 100 quilômetros, assim, né? Que aí, pô, em um dia ali tu consegue fazer a prova, não tenha que às vezes passar a noite inteira correndo, dependendo, né, da hora de largada ali, mas 100 milhas, pô, já acho um salto muito grande. Mas é aquilo, depois que tu faz uma de 100 quilômetros, aí as 100 milhas já parece um objetivo mais perto, né? Eu acho que a gente vai sempre, né, querendo algo além, assim, né? Então, acho que as 200 milhas aí pra ti tá chegando dessa forma aí também, mas realmente, pô, pra mim, 200 milhas daí já um nível de comprometimento aí que eu não tô disposto a fazer, não. E, cara, mudando um pouco de assunto aí, mas eu queria falar de um tema aí que tu comentou já um pouco, que foi a questão do teu trabalho hoje em dia, né? Tu falou aí algumas vezes já, né, durante o episódio, que hoje tu vive o trail, né, o dia inteiro, assim, só pensa nisso e toda a tua vida, né, se dedica a isso, né? E eu acho que é um tema que muita gente tem curiosidade hoje em dia, né, de saber como é que funciona, como que dá para a gente conseguir viver, né, desse esporte que a gente ama tanto, né? E assim, tu produz bastante conteúdo, né? Tem bastante seguidores ali no teu Instagram. Conta pra gente como que funciona isso, desde quando que tu está conseguindo viver do trail, né? Como que funciona, quais são talvez as parcerias que tu tem, talvez dicas que tu poderia dar para alguém que quer seguir um caminho parecido com esse, da criação de conteúdo, quais são algumas boas práticas que alguém poderia fazer para conseguir chegar né, trilhar um caminho parecido com esse que tu tá trilhando aí. oh, cara, assim, viver de trail, eu acho que pouca gente no mundo, no Brasil, eu não sei se muita gente vive de trail, mas vive do que acontece por conta do trail, né? Então, hoje eu vivo de internet, né? Das postagens e tal, não é da corrida em si, mas a corrida, ela me traz essa visibilidade, essa oportunidade, assim, as marcas hoje, querendo ou não, elas querem, cara, é uma via de mão dupla, então elas querem estar na internet, elas querem aparecer, elas querem estar com pessoas com os mesmos valores que a marca tem. Então, bom, eu tenho muitos apoios, tenho muita ajuda, não é sozinho, eu também tenho minha namorada que, cara, comprou o sonho comigo, é muito importante, porque, como eu falei, né, se não fosse ela, eu não estaria aqui, então ela também investe o tempo dela, a dedicação dela, o dinheiro dela, para que a gente juntos possa isso. Então a gente é um casal, literalmente. Você é casado, você sabe disso, a gente é um casal. É dois em um. Então a gente pega os recursos que eu ganho ali com as publicidades, com algumas parcerias que eu tenho fixa, junta e, cara, consegue viver, consegue, cara, lutar por isso. Hoje a gente consegue, pelo menos, ter menos custos com as provas, então às vezes a gente consegue alguma inscrição, faz um trabalho de divulgação para a prova. Graças a Deus eu tenho participado, eu só participo o que aparece no meu Instagram é o que eu gosto. Eu acho que isso é muito importante, você ser verdadeiro. Você vai ver as minhas publicações de um ano atrás, são as mesmas marcas. Óbvio, você vai evoluindo alguns pensamentos, mas são a mesma coisa que eu gosto, entendeu? Eu gosto muito de divulgar o que eu acredito. Se eu não acredito, eu nem posto no meu Instagram. Tem várias marcas que chamam aí para fazer parceria, permuta, divulgar produto. Cara, se eu não vou usar no meu dia a dia, se eu não gosto, se eu nunca usei, às vezes eu falo, cara, desculpa, parabéns aí pelo projeto, mas hoje não condiz com o que eu tô vivendo, né? Muito, tipo, suplemento mesmo, muito. Então eu acho que até eu vi o Togumi falar isso, que é, cara, você tem que apresentar um projeto para a marca. Por exemplo, um bom exemplo, a gente vai lá para as 200 milhas e eu vou de Roca Speedgoat, né? Os 5 e os 6 é o que eu tenho aqui em casa. Para mim são os melhores tênis de trail. E
Eu postei esses dias no Instagram, lá marcando a Roca repostou o Easter, e eu falei, cara, será que vocês não têm um e-mail aí para eu conversar? Tô indo para uma prova de 200 milhas, e será que a gente não consegue uma parceria? Eu divulgo, eu amo tênis, eu só uso ele na prova, usei ele em todas as provas esse ano. E eu vou precisar de mais tênis, mais equipamento lá para as 200 milhas. Vamos fazer um bem bolado? Poxa, eu divulgo a marca, uma coisa que tá na minha essência. A galera do trail, cara, o tênis é um equipamento principal, assim, querendo ou não, um dos, né? Aí eles me mandaram um e-mail. Bom, agora tem um e-mail, tem um projeto que é um projeto legal. Cara, não custa nada enviar e perguntar, cara, olha só, o que que a gente pode fazer? Eu tenho isso aqui na minha mão, então eu vou postar tantos vídeos, eu sei que lá nas drops eu vou parar, vai ter alguém me gravando, é aqui que eu posso divulgar a marca, eu posso mencionar nos stories no Instagram, eu posso postar um Reels. O que que você acha disso? Cara, a marca me respondeu, falou, Thiago, a gente adorou, vem aqui na loja e pega um kit, a gente vai te dar um kit pra te apoiar nesse projeto de 300 quilômetros. Onde eu tive lá na loja da Roca, mano. E, cara, a questão do Instagram, eu me considero assim, que a galera fala, né, blogueirinho, influência, parece que tem um preconceito com a galera que posta vídeo. Nossa, eu tenho um ranço disso, cara. Eu acho que é tão bom pro esporte, óbvio, se você não ficar falando besteira e influenciando também a galera a fazer muita loucura, mas cada um também é responsável por si. Ponto final, a gente é adulto, entendeu? Se você quer ser influenciado pela internet, o problema é seu, mas a questão do Instagram em si, eu acho que é constância, né? Você sempre está publicando ali, postando. Eu me vejo mais como um atleta, porque eu não acho que eu tenho essa constância, que eu posto tanto assim. Mas também quando posto a gente surge algum efeito. Então, como a gente está construindo essa base no trail, né? Esses resultados que estão bem legais, eu considero legal, eu sou bem grato, né? Bem satisfeito por enquanto. Muitas pessoas têm como referência. Então, beleza, qual que é o tênis que o cara tá usando? Qual que é... O exemplo da Rock é muito bom, porque, meu, tem quantas marcas de tênis no mercado e por que que eu escolhi o Rock Speed Goat? Não é à toa, eu vou fazer uma prova de 300 quilômetros. Então, para a marca também é interessante. Então, casa, os dois casa, não é aleatório, entendeu? Eu fechei uma parceria com a Live Up. Já comeu Live Up de marmita? Cara, eu acho uma delícia. Uhum. Eu acho Sim. uma delícia. Eu pude experimentar várias assim, e eu tive uma ideia muito legal. Cara, eu vou nas drop comer comida. Eu preciso comer comida, certo? Eu preciso comer comida. E eu gosto das marmitas da Live Up. Pra mim, elas são extremamente gostosas, suculentas. Eu falei, por que que eu não levo a marmita da Live Up pra prova? Eu tenho como esquentar, meu, Live Up, é o seguinte, eu tô indo pra uma prova de 320 quilômetros, vocês têm as marmitas performance aí, que foca na galera de atividade física, de esporte, de endurance. Vocês não querem aparecer lá num campeonato mundial comigo? Então tem um projeto ali, entendeu? Tem uma certa relevância e não é aleatório, não é uma coisa que não faz sentido, na verdade faz muito sentido. É uma comida, pô, cheia de carboidrato, proteica, Uhum. gostosa, com 100 quilômetros, quando eu chegar lá e comer um macarrão à bolonhesa, cara, vai ser uma delícia, entendeu? Então faz sentido pra mim, faz sentido pra marca, ambos saem ganhando, pra eles vale a pena. Pra eles, o que que é? Me mandar 30 marmitas para aparecer num campeonato desse nível? Me pagar um cachê para me apoiar ali no esporte, apoiar um atleta? Então, acho que tem que fazer sentido para a marca, tem que fazer sentido para você. Só que, poxa, não adianta você ter 100 seguidores, não falar nada, nunca postar um history, não falar com a câmera, e ir lá e virar pra marca e falar: me manda um tênis aqui. Não vai mandar. Entendeu? Não faz sentido para eles. O que que eles estão ganhando com isso? Você também tem que entregar algo para eles. Primeiro você chega oferecendo o que você vai entregar. E daí depois você espera. Só que, óbvio, é muito não. É muito não. Mas uma hora vem o sim. Entendeu? Então é dessa forma que eu vejo hoje. A gente tem algumas marcas que são fixas. Então, hoje, por exemplo, cara, tô aqui ó, com a camiseta da Vistor. Eu só uso o Vistor. E faz sentido pra mim. Por quê? Camiseta muito boa. Fazendo propaganda aqui no podcast, né? Fazendo propaganda no podcast. Vai me cortar, né?
Bem na hora. Não, mas é isso aí. Tá certo, né? Então, Tá assim, certo. cara, essas camisetas, elas são muito boas, muito boas. Cara, eu fiz a UTMB. Você tem uma prova de 100 quilômetros, é o que eu penso. Você dedica meses da sua vida para aquilo ali, você dedica dinheiro, você investe tudo naquilo ali, é muito importante para você, você não quer fazer de qualquer jeito. Você não quer fazer com qualquer coisa, é um único dia, cara. É, então eu vejo dessa forma, poxa, eu fui lá pro TMB, eu usei duas camisetas da Vistor, cara, pô, leve, secagem rápida, Sim. bonita, pô, corri bonito, né, com material bom. Então, para eles vale a pena, porque eles estão no maior palco internacional dentro do Brasil e a marca deles ali correndo em alto nível, né? Então faz sentido para ambos os lados. É dessa forma que eu vejo. Então, para fechar com uma marca, tem que ser bom para ambos, né? E daí acreditar, correr atrás, você vai receber não, muito não, mas uma hora você vai receber sim. E daí constância. Eu não tenho essa constância toda no Instagram, porque eu me vejo como atleta, eu sou atleta. Agora, quem quer viver de internet, cara, não é difícil. Não é você vê, você tá aí no você abre o seu Instagram, meu, o Instagram é bizarro. Tipo, a galera pra ser blogueiro, meu, posta 3 Reels por dia, copia de todo mundo, um copia do outro, e visualização, e daí seguidor, a marca olha isso, e a marca já quer te pagar alguma coisa. Eu não sou assim. Você entra lá nos meus vídeos, é o que eu acredito, é o que eu gosto. Tipo, eu posto quando me dá na telha, entendeu? Acho que é uma forma de incentivar as pessoas, mas não é focado na marca, é focado no trail, no lifestyle, entendeu? É isso. Mas bem legal, cara. Foi uma baita conquista. Falo assim, mas não tô fingindo costume, não. Quando fecho com uma marca, meu, a Roca foi a Mombora foi a primeira marca a me apoiar com suplemento. Cara, é um dinheiro que você não gasta. Eu não tiro o boné da Roca da cabeça. Eu faço questão de vestir a camisa da Roca. Da Mombora, perdão, da Mombora. Então, todas as provas, você vai ver, é boné da Mombora. Eu faço questão de ser o outdoor da Mombora, porque eles me apoiam. Então, quando a marca te apoia, você tem que fazer questão de fazer o mesmo por eles, entendeu? É assim que eu vejo. Gosto muito, pô. Vambora, você é Boa. louco. Tipo, é a marca do Brasil, pô. Vambora. Eu amo, nossa. É bom demais. Esse, pô, é Demais. um E docinho delicioso. inclusive foi uma coisa que eu fiz esse ano. Então, ano passado, na UTMB, eu tomei 3 gel de carboidrato. Esse ano, eu tomei 20 gel de carboidrato. E fui revezando ali com a comida. Olha a diferença do ano passado para esse. Então, esse ano eu consegui ajustar muito a suplementação também. Então, Uhum. passei com nutricionista, também tenho uma noção, estudo muito sobre o assunto. Mas esse ano é 2 gel no mínimo por hora que eu tenho tomado. Tomo carbo em pó, às vezes, como as coisas do PC, mas tento manter a ingestão de carboidrato bem alta assim durante a prova. E de mão embora. Faço questão, assim, muito bom, né? Não, e outra, é um abraço no coração, meu amigo. É um abraço no coração. Pô, é delicioso. Ai, ai. E, cara, Thiago, pra gente ir chegando aí nas perguntas finais, aí estamos mais de uma hora já de papo. Quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte hoje em dia e por que que tu admira essa pessoa? Cara, é difícil dar um nome só, viu? É difícil dar um nome. Tem que ser um só, viu? Tem que ser um só. Geralmente a galera quer falar mais de um, sai falando vários aí, mas não, Pessoa a que ideia é que admiro seja no um nosso esporte, no trail, né? no trail, isso. Posso falar um homem e uma mulher? É um de cada. Beleza. A mulher, Pode ser, Mela. cara, a Manu. Eu admiro muito a Manu, assim. É, ouvi muitas das histórias, não conheço pessoalmente, mas ela foi um fator bem. Ouvir o podcast aqui no Trio Tropical foi um fator decisivo, muito importante, não decisivo, mas muito importante para eu estar indo para essas 200 milhas e realizar esse grande sonho, porque eu aprendi muito com ela, ouvi 3 vezes, e, cara, ela é mulher, tipo, forte, guerreira, tipo. A galera tem esse olhar de, as mulheres são frágeis, meu. Olha a Manu. Tipo, sabe? Então ela é uma baita de uma inspiração. Ela provou que era possível. Ela virou e falou: me pre... decidi 2 meses antes, 2 semanas antes tive uma lesão no joelho, só pedalei e fui lá e fiz a prova de 405 quilômetros e fiquei em segundo geral. Cara,
Tem coisa mais inspiradora do que isso, mano? Não tem. Pra mim. Aí o homem, cara, não tem como, assim, gosto de todos, não tenho inimizade com ninguém, eu amo todos, assim, são referências, mas é o Fantasma. Fantasma pra mim, cara, não tem como, velho. Ele é a minha grande inspiração do trailer. Ele é meu treinador, mas ele. Ah, o cara é muito ninja. O cara é um fantasma do trailer, né? Tipo, um dia eu quero disputar com ele. A minha meta é disputar com ele, assim, correr lado a lado e falar: tô aqui, vamos dividir essa prova junto. Então, acredito que nos próximos anos esse vai ser um objetivo aí, tá correndo junto com ele, porque o cara é referência máxima. Tipo, pra mim é o atleta mais completo, humilde, engraçado e, mano, representa o trail brasileiro. É isso. Essas duas pessoas. O cara é brabo. O Fantasma é brabo mesmo e a Manu, então, pô, nem se É fala. isso. Brabíssima. É isso. Cara, queria te agradecer aí pelo teu tempo, cara, porque é muito legal aí poder ouvir mais aí dessa tua, principalmente dessa tua preparação aí agora para as 200 milhas, mais da tua história aí como corredor, como pessoa também. Eu acho que tá agregando bastante para o nosso cenário, né? Tá contribuindo bastante aí também com o teu conteúdo. E te desejo muita sorte aí, que todos os teus planos aí se concretizem aí nessa prova aí no final de semana que vem. E, cara, vai dar muito certo, se divirta lá, porque isso aí vai ser o mais importante que tu pode fazer ali, aproveitar aí aquele momento. E queria deixar aí aberto também, se tu tiver algum recado que tu quer deixar aí pro pessoal que tá te ouvindo, que talvez tá te conhecendo agora, ou que tá conhecendo mais sobre ti, né, através desse programa aí. Se tu tiver algum recado aí, pode usar esse Opa, momento aí para isso. cara, eu só quero agradecer a oportunidade. Eu acho que eu sou muito ouvinte, como eu falei, eu sou muito fã de muitas pessoas que tiveram aqui no programa. Aprendo muito com vocês, aprendo demais. Acho que trago isso para minha corrida, para minha vida, assim, o conhecimento também técnico, acho que é muito importante. Então agradeço a oportunidade de estar conversando aqui, contando um pouco mais da minha história. E para quem tá ouvindo, cara, independente do momento que você está aí, acho que primeiro pé no chão, mas muita fé, muita fé. Você só vai alcançar. Eu sou prova viva disso. Quando eu fui para Patagônia, eu era só um maluco, mas depois que eu corri a prova, eu fui um maluco que correu os 100 quilômetros. Então acho que você tem que acreditar, buscar conhecimento, buscar mentores e correr atrás do que você ama. Você ama isso? Então vai atrás que lá você vai ser feliz, entendeu? É isso, esse é o recado aí que eu tenho para deixar e agradecer todo mundo que ouviu até aqui e você principalmente aí pela oportunidade. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.